Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Caroline Portela e agora estou aqui no meu perfil para conversar um pouquinho com a Luísa, que aceitou o nosso convite aqui para contar um pouco como é empreender em Portugal com um produto brasileiríssimo que é o brigadeiro. E nós vamos conversar um pouquinho com a Luísa. Se vocês puderem, pega esse aviãozinho que está aqui embaixo ó, e chama mais pessoas para dentro dessa live que estão querendo saber como é que é empreender em Portugal, como é que é ter um negócio em Portugal. Então, aqui nesse aviãozinho aqui embaixo. E vocês também podem mandar as perguntas aqui pelo card de interrogação ou aqui pelos comentários. Vou chamar a Luísa aqui para dentro. Estou esperando aqui a conexão se estabelecer. Estou vendo a Paula, estou vendo a Jana. Olá, Olá, Luísa, tudo bem com você? tudo bem com você, Caroline? Tudo jóia. Eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite de conversar um pouco conosco aqui, através do meu perfil, com os brasileiros que me seguem. Obrigada, agradeço por ter chamado e lembrado. É uma honra poder representar aqui os brasileiros em Portugal. Muito Ai, que obrigada. bom. Eu sou sua cliente, Ai, que bom. eu moro em Gaia, então sempre que eu vou ao mercado da Ribeira, eu vou lá pegar um brigadeiro. Que bom, não tem como resistir, né? Um brigadeirinho ali. Não tem como, e os brigadeiros da Brigadão são ótimos, gente, é muito bom. Obrigada. Luísa, Seguimos todas as receitas brasileiras. Muita gente pergunta, é toda receita veio do livrinho da tia-avó, adaptamos muita coisa, mas é aquele gostinho brigadeiro Brasil mesmo. sim. Ah, e as misturas que vocês fizeram também com Portugal foi muito legal, né? Eu comprei um que era de pastel de nata, eu acho, da última vez que eu fui. Pastel de nata, temos leite creme, bolo de bolacha, vinho do Porto. A ideia No sempre fim, foi fazer esse mix mesmo. e no fim das contas vai agradando todo o público, né? Os brasileiros e os portugueses, né? É, a gente sempre teve essa preocupação desde o começo da Brigadão de agradar o paladar dos portugueses, porque eles são acostumados com o doce doce da gema do ovo, que é uma coisa bem doce, mas não Verdade. o doce do leite condensado, que a gente come assim leite condensado de colherada, né? É verdade. A gente Isso sempre chama deu. muito atenção, né? O açúcar é uma coisa que eles. Os doces de Portugal são muito doces e tem muito ovo, né? É, é muito ovo, é um sabor muito, é um sabor muito parecido em todos, do ovo bem doce, mas eles não gostam de muito doce em outras Em outros peculiaridades, um bolo doces. de chocolate. A gente gosta mais de recheio do que o bolo mesmo, né? Sim, sim, sim. Aqui é um pouco diferente. Bom, eu acho que deu já uns 5 minutinhos, que é o tempo que o Instagram avisa as pessoas. E também vou pedir de novo aí, quem puder pegar o aviãozinho, chamar mais pessoas para assistirem essa nossa conversa. Eu queria que a Luísa se apresentasse, falasse um pouco da história dela, como é que ela foi parar em Portugal, né? E como é Ah, que surgiu essa ideia e por que, né, Portugal e por que brigadeiro, né? brincadeira. Bom, eu moro aqui agora direto faz 5 anos, mas há 10 anos atrás eu vim fazer intercâmbio aqui, porque meu pai mudou-se para cá e veio toda a família fazer intercâmbio, eu, minha irmã, que também é minha sócia Marina, e a gente veio fazer um intercâmbio aqui, nos apaixonamos pelo Porto, mas voltamos para o Brasil, ficamos 7 anos no Brasil, moramos em Nova York, a Marina agora mora em Londres, e há 5 anos atrás eu voltei aqui para Portugal. E a ideia do brigadeiro foi muito natural. A minha profissão não tem nada a ver com empreendedorismo, eu sou publicitária, trabalho com criação, designer Ah, gráfica. nós somos E, duas. é, e a gente, como publicitária, a gente gosta de criar e tá sempre na ativa. A Marina, minha irmã, também é arquiteta, adora criar também. E quem gosta de criar tem sempre essa vontade de empreender, né? Porque a gente quer criar coisas novas o tempo inteiro e criar pra gente é muito mais gostoso e muito mais recompensador. É verdade. Então a história do Brigadeiro surgiu mesmo. O Porto nos influenciou muito, nos inspirou muito a criar uma marca. É um produto brasileiro, só que é uma marca portuguesa, 100% Sim. influenciada por aqui. E o brigadeiro surgiu como uma coisa muito natural nossa. Todo brasileiro sabe fazer brigadeiro. E tá no nosso DNA mesmo, no ADN para os portugueses.
É. Ele está mesmo aqui e a gente viu o potencial que o brigadeiro tem, que a gente acha que ainda não é explorado no mundo. Porque o Uhum. brigadeiro ele é um pequeno doce muito peculiar de uma nação, do Brasil, que pode ganhar o mundo, como os macarrons, como o cupcake, como o pastel de nata, que hoje em dia você viaja para qualquer lugar da Europa e é um doce obrigatoriamente, que tem que ter, né? É. E aí a gente acha que o brigadeiro tem esse potencial. Então a gente olhou para ele de uma forma que ele não é muito bem explorado. No Brasil hoje em dia já existem muitas brigaderias, mas há 5 anos atrás Sim. também não era esse boom. Aqui hoje em dia já existem, mas também a gente foi uma das primeironas. E a gente viu esse potencial no brigadeiro e esse amor que a gente tem por esse doce tão nosso, né? E quando foi que vocês abriram? Que vocês começaram esse projeto de A marca, brigadeiros? a marca ela já tem há 4 anos. A gente começou vendendo em feiras, fazendo eventos, até para testar o brigadeiro aqui. A gente não sabia no que ia dar, né? Então a gente começou há 4 anos. Vimos, deu super certo de começo, já começamos a vender super. Abrimos a nossa loja. Vai fazer agora no final do ano 4 anos, a primeira Ah, que loja. legal. E há 2 anos abrimos a segunda loja no Mercado da Ribeira, que é o que você conhece, que é ali em Gaia, na verdade, que é totalmente voltado para o turismo, que é super interessante, que parecem dois negócios totalmente distintos. Um é portugueses, o dia a dia, o outro é super turismo, O outro pessoas, fica na Foz, né? o outro fica na Foz, é a nossa primeira loja, é no Mercado da Foz, que é um mercado também super antigo e Que super já é mais tradicional. tradicional, né? Exatamente. Então é muito bacana isso, porque a gente tem contato com dois clientes, tipos de clientes completamente diferentes, formas de vender diferentes. Tudo tem que ter sempre um apontamento completamente diferente para um e para outro. É legal você falar sobre o brigadeiro nessa perspectiva, porque eu sou publicitária, eu estou em Portugal há quase dois anos, e eu trabalho com negócios, eu tive cafeteria no Brasil, só que sempre no viés do franchising, né? E muita gente sempre fala, ah, mas levar um brigadeiro, uma coisa tão, ou um açaí, né? Uma coisa tão brasileira, será, né? Será que isso não vai dar errado? Porque o português tem uma forma de consumir, né? Como você estava falando, os doces, o paladar é diferente. E você coloca isso de uma forma muito interessante, porque de fato, né, o macarrão, o pastel de nata são coisas muito específicas e que conquistaram outros paladares, né? Exatamente. O começo não é fácil, porque não é uma escolha óbvia. Quando você vai para um jantar e precisa levar a sobremesa, não é óbvio o brigadeiro. A gente também teve que incentivar muito isso com a comunicação. Em que momentos o brigadeiro pode estar presente na sua vida? Nós também temos uma linha de caixas e presentes muito grande, que é uma dos nossos conceitos, que é o presentear, é o ser agradecido e agradecer as pessoas com um pequeno mimo. Que Então a são gente tem uma lindas. Obrigada. A gente tem uma linha, tô com uma aqui até, que é uma caixinha, essa é de 6 unidades, a gente tem caixinhas de vários tamanhos, que é para incentivar isso É. do presentear, de levar num jantar, de ter E numa você colocou aniversário. o azulejo de propósito, obviamente, né? Essa é a nossa é a nova coleção, a gente vai mudando. E essa a gente vê porque o azulejo é tão lindo, né? Dá vontade de Não, usar ele em tudo. tudo. E a nossa marca ela é inspirada no Porto, o logo é todo inspirado no Porto e a gente resolveu trabalhar um pouco o azulejo nas novas caixinhas. E O que você achou assim de mais desafiador? Porque começar um negócio do zero é um negócio que não é fácil, né? Mas atingir 4 anos também é um percurso desafiador, porque a gente sabe que muitas vezes no primeiro ano as empresas, mesmo portuguesas, elas podem vir a fechar, né? Então, é porque existem muitos desafios. O que você coloca assim como um principal desafio no início do seu negócio e qual é o desafio que hoje você está lidando mais, assim? Como é que você vê essa trajetória? eu acho que abrir um negócio, principalmente num país diferente, é muito importante que você tenha bons parceiros. Tanto dentro do seu negócio, que você tenha funcionários que estão do seu lado o tempo inteiro e muito alinhados com o seu negócio, tanto fora, o contabilista é essencial ter um bom advogado, pessoas que estão do seu lado te ajudando, porque abrir um negócio é muito burocrático. Eu não era nem empreendedora, nem no Brasil, e nem nunca tinha trabalhado aqui. Então foi um duplo desafio.
Mas assim, eu acho que a parceria das pessoas é muito importante, você contar com as pessoas, aprender, perguntar, não ter medo, para quem está no mesmo negócio que você, conversar sobre isso. A gente também sempre fez muita questão de ser uma marca portuguesa, e porque apesar de vender um doce brasileiro, de ter essa proximidade, de entender o nosso público, não só ter um conceito e querer entregar para ele. Sempre respeitar um pouco o que o público também quer e nos adaptar a isso. Essa época que estamos vivendo agora é completamente adaptação. Sim. A gente tinha um planejamento, por exemplo, a gente passou agora por Páscoa, Dia da Madrinha, vai ser Dia da Mãe, são momentos muito grandes para nós. E a gente estava com todo um planejamento feito que a gente teve que mudar completamente. E é o desafio disso, de você ser maleável com o que te pedem, com o que está na sua frente. Você se adaptar o tempo inteiro. Não ter aquele conceito fechado. E você ter um conceito que é a sua base, a sua raiz. E para ir para frente, você tem que sempre ir maleável e se adaptando mesmo ao Sim. mercado, às pessoas. Tudo muda o tempo inteiro, né? Talvez, assim, essa seja a maior certeza que um empreendedor tem, né? É que tudo vai mudar sempre, né? Exatamente. É verdade, é verdade. Vocês tiveram que adaptar alguma coisa em relação à receita, assim, do primeiro ano para esse último ano? É assim, desde o começo, quando a gente começou a montar as receitas, a gente foi muito focado em adaptar isso para o português, menos doces, que o brigadeiro não fica tanto com aquele doce do leite condensado. Isso a gente adaptou desde o começo. Uma adaptação muito interessante que a gente teve que fazer é quando a gente abriu a nossa loja no mercado Beira-Rio, que tem alguém aqui perguntando se estão abertas as lojas. Nós estamos abertos para takeaway e delivery e a takeaway e o mercado após. Mas e quando a gente abriu o mercado Beira-Rio, que é para turista, a gente viu que o turista não conhece o brigadeiro. Tirando o Sim. brasileiro, tirando o português e alguém que já foi para o Brasil, não sabe o que é brigadeiro. Então a gente expunha aquilo, as pessoas olhavam com curiosidade, mas é difícil experimentar uma coisa que você não faz ideia do que é. Sim. Então nós nos adaptamos, colocamos outros produtos que as pessoas já sabem o que é, com o brigadeiro. Então, um donuts, as tartes, um pastel de nata, a gente faz pastel de nata com brigadeiro. Então, que é para ser reconhecido, olha, aqui a gente é uma doceria e a gente vende doce. E vende esse produto e todo mundo acaba experimentando. Podem Sim. até começar num doce ali que já sabem o que é familiar, mas sempre vão para o brigadeiro e voltam para mais. O brigadeiro é um sabor que pega muito os turistas mesmo, é surpreendente. Então você fez uma estratégia de ponte, né, na verdade, né? É, Fazendo ele do conhecido para o desconhecido até que ele se encantasse. exatamente, exatamente, é isso. É a pessoa bater o olho e falar, ok, aqui é uma doceria, e Aham. depois ver que é uma doceria que vende um doce diferente e gerar essa curiosidade para conhecer um pouco mais. E você já tem, assim, clientes que experimentaram pela primeira vez e nunca mais largaram? Vocês têm algumas histórias, assim? Porque quando a Muito. gente tem um negócio, assim, que é físico, né? A gente sabe que hoje a gente, com a Covid acontecendo, viu que tem muitas possibilidades no online também. Mas quando a gente tem um negócio físico, a gente tem muitas histórias que a gente coleciona que são gostosas, assim, né? É muito recompensador. Eu até fiz um post disso essa semana, que quantas pessoas conheceram a gente quando a gente fazia mercado, que era uma bicicleta no mercado domingo, na Foz. E a maioria dos clientes que a gente tinha naquela época são clientes até hoje, assim. E nós temos não sei se você já viu, nossos brigadeiros vêm nessa forminha, que tem Aham. sempre vem com uma frase de inspiração. É muito E fofo. Obrigada. E muitas vezes eu fui na casa assim de pessoas que eu nem conhecia, tal. Muitas vezes eu encontro no frigorífico, na geladeira para os Na brasileiros que geladeira. vivem em Portugal, no frigorífico da pessoa, no espelho, ou alguém vem, eu tenho essas forminhas em casa. Ah, que E é bonito. muito bacana isso, que é o que a gente tenta construir. A gente tenta sempre ter uma novidade, toda comemoração especial, desde Natal até um dia simples, a gente tenta ter uma caixa especial, alguma coisa que faça as pessoas quererem agradecer por aquilo, e incentivar isso da troca de mimos e de agradecimento através de um miminho que é o brigadeiro. E as pessoas já procuram, assim, olha, eu nem vi o que tem, mas eu sei que vocês vão ter alguma coisa para isso. É muito Que legal. recompensador isso. Até porque os E as... portugueses
eles não têm o costume do brigadeiro em festa, né? Sim, No Brasil, às vezes, nem tem bolo, mas pode ter brigadeiro. não pode faltar o brigadeiro. E aqui a gente já começa com isso, de tem que ter brigadeiro. A gente faz muita coisa personalizada também. Como eu sou designer gráfico, eu não podia deixar morrer esse lado. Então a gente tem Sim, muitos pedidos. Ai, é aniversário de namoro, faz umas forminhas personalizadas. Pedir para ser madrinha, a gente coleciona pedidos de madrinha, que é uma que delícia fazer. legal. A gente teve um cliente que é muito querido, que fez uma operação no hospital e quis presentear todos os médicos. E a gente foi e entregou. As empresas, a gente participa muito com brindes de empresa, Que de legal. presentear Dia da Mulher, tal. É muito recompensador isso, de fazer parte de bons momentos das pessoas mesmo. Luiz, é muito legal escutar essa história porque abrir um negócio, ele não é assim, eu vou abrir, né? Vocês fizeram vários passos muito importantes, né? Testaram esse produto nas feiras e depois você não deixou a peteca cair, foi colocando, fazendo toda uma estratégia de comunicação, toda uma estratégia de coleções, né? De É, ponte para fazer o negócio ser conhecido entre os portugueses também. E muitas vezes a gente vê as pessoas desprezarem um pouco essa parte, né? E achar que o produto, só o produto em si, já vai fazer a mágica acontecer, né? E não é é. verdade, né? A comunicação é extremamente importante. Você estar próximo do seu cliente, você ter esse plano de negócios no início forte e seguir ele. O seu conceito tem que ser uma base muito forte para você e depois você tem que trabalhar ele o tempo inteiro. A escolha agora de abrir a loja em tempos de quarentena foi uma escolha muito difícil, porque, na verdade, se a gente estudar o mercado, é muito mais barato para. Não é mais barato, mas a gente gasta menos dinheiro se de estar fechada. E a Sim, gente resolveu correr o risco e, por um lado, é um investimento até, protegemos muito os nossos funcionários, voltamos aos poucos, mas a gente quer estar do lado do nosso cliente. A gente quer, quando ele precise e ele queira um doce, por mais que a gente não seja um produto essencial para a vivência, a gente é essencial para a felicidade das pessoas, principalmente sim. nesse momento. Então, eu acho E que é muito. existem estudos que falam sobre isso também, né, no marketing, que é o mercado da indulgência, né? Quando você está se sentindo que é um momento tão delicado para todo mundo em casa, né? Muitos pais não veem os avós, os netos não veem os avós, né? Então fica aqui, É, é um mimo que o Brigadão pode suprir, né? a gente teve uma surpresa muito boa esse ano, vivendo o momento que nós estamos, foi o Domingo de Ramos, aqui em Sim, Portugal. É uma semana antes da Páscoa, no da Páscoa. domingo. É comum, que chama Domingo de Ramos, dar um ramo, que é um buquê de flores para a madrinha. Nós todos os anos fazemos presente da madrinha, temos, mas nunca foi uma grande coisa para nós. De repente, esse ano, a gente vendeu muito bem, porque era Que aquelas pessoas que legal. estão em casa, talvez nem dessem presente para a madrinha normalmente, mas estão lá em casa. A gente fez muita comunicação para ser fácil a venda. E compraram e a gente foi entregar na casa das madrinhas. E aí as madrinhas receberem aquilo também é uma delícia. Elas quase te abraçam, né? Sim, aham. Só que vê que recebe de você, assim. E foi muito interessante isso, participar do momento das pessoas e ter a oportunidade de dar oportunidade para os clientes de presentearem e deixar o nosso conceito ainda mais forte. Foi muito recompensador desde o dia da madrinha abrir nesse momento. Como é que você fez para porque quando a gente abre um negócio no início é tudo muito atribulado, né? Assim, a gente vai testando as coisas e operacional e às vezes estratégico a gente às vezes mistura, né? Não separa um tempo. Como que você fez? Você já começou já sempre pensando estrategicamente ou com o tempo você foi conseguindo separar as funções, as atividades dentro da empresa? É assim, eu acho que essa é uma das partes mais desafiadoras para um empreendedor de um pequeno negócio, que é pensar na empresa como um todo, mas ao Uhum, mesmo tempo você tem que estar ali no fim de linha fazendo os detalhes. Então, como você pode separar isso, que é muito diferente quando você está no dia a dia, você pensar numa macro coisa. sim. É muito difícil. Desde o começo a gente teve um plano de negócios muito fortificado, muito forte. Nós contamos com parceiros dentro do negócio para cuidar. Eu acho que você tem que também
tem que ter pessoas do lado para você deixar fluir isso. Porque se você quiser cuidar de tudo, você não consegue olhar para esse macro. A estratégia, muitas vezes a gente se perde, volta e respira. Por que a gente começou? Por onde a gente começou? Eu revejo, quando eu vou criar uma nova campanha, eu revejo todas as campanhas que a gente fez. Agora que a gente tem 4 anos, eu já tenho aí mais material. Então eu revejo tudo que a gente já fez, o porquê que a gente fez aquilo naquele momento, o que a gente tem que fazer agora. O produto do Dia da Mulher, do Dia da Mãe, que a gente vai lançar agora no fim de semana, é um produto completamente diferente do que a gente fez nos outros anos, certo? É um momento diferente. As pessoas querem, a gente quer unir as pessoas que estão distantes. Uhum. Então, é muito importante você ter esse conceito forte na sua cabeça e pensar mesmo estrategicamente o tempo inteiro e se adaptar. Eu acho que adaptar também é uma palavra muito interessante para quem empreende, é não ter um pensar nos desafios. E vocês, quando começaram, vocês precisaram de algum financiamento, alguma coisa assim? Ou vocês tinham um capital que vocês reservaram? Como que você lidou com a parte financeira? Nós tivemos o investimento completamente nosso, não contamos com financiamento de banco. Nós dividimos eles em algumas etapas. A primeira foi a etapa de montar a marca, de começar com aquilo, que foi um investimento menor, começamos em feiras. Depois foi um investimento maior com a loja para entrar no mercado da Foz. A gente entrou nessa fase com investimento um pouco maior. Depois já quisemos dar o segundo passo, não esperamos a crescer. Quando a gente tiver um dinheiro para reinvestir na gente, abrimos a segunda loja. Não, a ideia sempre foi crescer e sempre foi ter muitos pontos de negócio. Então, aí teve uma terceira fase do investimento, que foi essa loja do mercado do Beira-Rio, que ainda foi um investimento maior. E então a gente faseou os investimentos sempre e para ir sentindo o mercado. Mas o investimento Sim. foi todo nosso. A gente estudou muito antes de abrir a marca e resolveu seguir um pouco por esse caminho. Vocês têm usado bastante as redes sociais? Como que você sente essa questão da divulgação? Porque a gente sabe que Portugal é muito mais tímido em relação ao Brasil, né? Ao brasileiro. O brasileiro é ávido por redes sociais, Instagram e tal. E aí, Sim. muitas vezes, eles não são tão ligados a isso, né? Como que você lidou com isso? Foi offline e online combinado? É, o lugar que a gente mais comunica mesmo é o Instagram e Facebook, porque muito do nosso público está presente nessas redes sociais. E eu acho que Sim. é onde é mais fácil chegar a mais pessoas. O offline a gente trabalha muito boca a boca, com os nossos produtos, com a forminha que eu mostrei, as nossas caixinhas, elas sempre levam o produto à casa das pessoas. Como a gente incentiva isso de levar para o jantar, para uma comemoração, o nosso produto está sempre lá. Então a marca está sempre lá de alguma forma ou outra, sem ser chato de pôr aquilo tudo, mas a marca está sempre ali. O nosso conceito da frase, da lembrança, da frase de inspiração, a gente tem uma hashtag que é a Brigadão Quotes, que a gente incentiva nossos clientes a postarem as frases deles. A gente vai trabalhando mais por aí, mas é mais o online mesmo, assim. O offline é mais o boca a boca. E as parcerias de revistas. Aqui em Portugal a gente aparece muito em revistas e jornais. Tem isso de bom do Brasil. Acho que como é um país menor, a gente é chamado, os pequenos são chamados para mais coisas. A gente tem mais visibilidade, né? Na Eu vi mídia vocês impressa. na NIT, eu vi vocês acho que na NIT, acho talvez no Jornal de Negócios, não me lembro bem. Jornal de Negócios, na Time Out, a gente já saiu em muitas, o que foi muito recompensador e dá um retorno muito grande, que é muito É engraçado. mesmo? Porque assim, você sai, você aparece na TV ou no jornal, no dia seguinte tem mais gente lá, que são as pessoas um pouco mais velhas, que não têm aquele acesso no Instagram o tempo inteiro. A gente Teu tem público é relação, mais jovem ou mais de 40, mais de 50? Ou olha, é do misturado? 18 aos 60. É mais mulheres, sem dúvida, apesar de ter um público forte homem, é mais mulheres. Porque, por exemplo, a loja da Foz é ali perto de 2 escolas e universidades, então a gente tem um público
de bem jovens, as meninas jovenzinhas, a gente também tem esse público. Mas é muito grande, é 18 a 60 anos mesmo. É até difícil fazer propaganda no Instagram, porque você tem que pôr uma janela muito grande. E como é que surgiu o nome Brigadão? Ele é um nome que mistura duas palavras, né? Como que surgiu Né? isso? Como é que vocês batizaram esse negócio? Olha, brigadão vem mesmo da palavra obrigadão. No Brasil é muito comum falar, né? É uma forma espontânea de falar, de agradecer, de falar obrigada. E nós estávamos nos inspirando para montar a marca a quatro mãos, eu e minha irmã. A minha irmã também é cheia de ideias e manda, e a gente troca. E o logo já estava super indo para uma coisa azulejo, azul, do Porto. E a palavra surgiu nesses brainstorms acho que as frases das forminhas até surgiram antes como ideia. É E, mesmo? de- e depois surgiu isso, porque a gente tem a língua, Brasil e Portugal, que é falar brasileiro e português, que nos conecta. E foi muito importante isso, assim, de ter uma palavra tão portuguesa, que não é tão usada aqui em Portugal, mas que significa muita coisa e tem um significado muito grande por trás dela. O nosso logo também, acho que eu tenho aqui, ele é essa forminha. Na verdade, ele é a Uhum, forminha visto assim, nesse sim, sentido. Forma também um coração, um envelope que é para sim. presentear. Mas toda a criação foi muito natural mesmo. A gente respirou e viveu aquilo e as coisas foram saindo. E como que você montou o mix de produtos, né? Na Brigadão tem outros produtos hoje, né? Eu experimentei uma torta também de brigadeiro A muito taxa boa, de uma brigadeiro. fatia. É, essa aí tá ganhando mais visibilidade que o brigadeiro daqui a pouco. É Mas maravilhosa. os produtos foram montados assim. O começo era um brigadeiro e foi muito por experiência. A gente também, desde o começo, faz muito eventos, Sim. casamentos, os pequenos doces, o camafeu, a palha italiana. A gente também faz muitos eventos com pequenos doces. E esses outros doces, que são as tartes, os doces maiores, a gente começou, o mercado Beira-Rio puxou isso pra gente. Aquilo que eu estava te falando da gente fazer a ponte com outro produto, né? Um produto que as pessoas já conhecem. E aí a gente viu o brigadeiro, ele é muito infinito nas suas possibilidades. Se você começa a conhecer ele, assim, você pode pôr ele em diversos outros produtos, como calda, como recheio, moldar. A gente tem uma flor feita toda de brigadeiro que é Que linda. legal. Usam muito em batizados essa flor. Você come assim, ela é muito bem trabalhada. Ela parece que foi feita em pasta americana, que tem um gosto horrível, mas na verdade ela é feita de brigadeiro. Então a pessoa quando morde tem aquela lembrança maravilhosa. Mas foi mais isso. Os produtos a gente foi vendo o que o cliente quer. A gente vê muita inspiração. Eu e minha irmã, nós já moramos em Nova York, nós moramos em Nova York, ela mora em Londres. Então a gente assim, a gente viaja, nossas fotos de viagem é só de doce. Faz questão de ir em loja de doce, Tour de experimentar, confeitarias. tour de confeitaria mesmo, assim, porque até para estar ligado o que as pessoas estão querendo no momento, qual é o paladar das pessoas nesse momento, qual é a moda. Nós ligamos muito para isso. Paris é um destino que a gente sempre que pode vai. A gente tem uma grande amiga lá e faz questão de ir, porque o doce francês é muito parecido com o nosso. É um pequeno doce com um sabor muito intenso. Uhum, Então, e é apresentado de uma forma linda, que esse é um cuidado que a gente gosta de ter também. Acho que sim. a gente come com os olhos, né? E Uhum. ser delicado. Então, a confeitaria francesa é a nossa maior inspiração mesmo, assim. Também a portuguesa, porque a pastelaria portuguesa, aqui doceria é pastelaria, né? Sim, uhum. É muito interessante, porque a gente tem um livro que fala sobre isso. A gente que não conhece, vê, parece que é meio tudo igual, né? Parece que é Parece. cheio de ovo, a massa folhada e tal. Tem 1002 doces E um diferentes, mais gostoso que o outro. e cada um tem um nome em um lugar do país, e a cidadezinha lá tem um doce que é típico de lá. E E eles fazem nananã. concursos, né? Então é muito divertido ver isso, a Aham. identidade, os doces têm nome, sabe? Sabe que no Brasil você chega numa padaria e tudo, tipo, eu quero um salgado.
Aqui não, aqui cada doce tem um nome que veio de um lugar e que as pessoas brigam da onde nasceu esse doce. É muito bonito ver isso, assim, essa personalidade que o doce ganha aqui. É verdade. Vocês têm um chefe? Como que vocês fazem o desenvolvimento dos produtos? Vocês se inspiram na França e tal, e se inspiram em Portugal? E aí vocês têm um chefe de patisserie ou não? Nós, nem eu nem a Marina, trabalhamos com isso. Amamos cozinhar e fazer os doces, mas não é a nossa especialidade. O que a gente traz essas referências o tempo inteiro. Nós vivemos de referências, nossos Pinterest, Instagram, foto o tempo inteiro. E trabalhamos com pasteleiros para desenvolverem isso também, essa nossa vontade de ver montada. Porque doce é um produto muito difícil de fazer, né? Ele é muito técnico, precisa de técnica. Não é qualquer um que fala, vê uma foto e vai criar, é muito longe. Não, é. Então a gente testa muito, faz um teste aqui, um teste ali, vê o que o cliente gosta, vê o que é viável para o nosso negócio. Porque um doce, depois que você trabalha com ele às vezes demora muito tempo para fazer e é uma coisinha assim, né? Esses doces finos, eles são tem muitos passos também, a gente tem que viabilizar para o nosso negócio. Como é que a gente vai desenvolver essa receita e para ter um tempo bom para fazer, para ser vendível e etc, e adaptar. Mas é testar, 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 testar. Deixa eu te perguntar outra coisa. Com essa história da Covid, vocês perceberam assim uma outra vertente que vocês vão investir? O que que vocês têm de planos para o futuro? Agora, assim, tudo muda o tempo inteiro, né? A gente sempre vendeu online, mas claro que a gente começou a ter uma procura gigante agora. E a gente teve algumas coisas muito recompensadoras, que foram pessoas que nunca compraram online e falando, olha, eu nunca comprei online, como é que vocês fazem tal? Na hora de pagar, manda até um vídeo para provar que pagou. Uma pessoa que nunca teve um contato, teve a primeira vez nesse momento. E Olha só. espero que fique isso. A gente sempre trabalhou muito com delivery, entregas, e agora acho que isso vai crescer um pouco mais. Acho que as pessoas vão se acostumar a comprar coisa online. Aqui em Portugal não é tão comum como acredito que no Brasil já seja, não sei, mas por exemplo, no resto do mundo já é muito comum comprar online. Aqui ainda tem Aham. um pouco de uma resistência, principalmente de comida online, né? Uma Sim. confiança. A gente tenta passar essa confiança para os clientes da Portugal é muito segurança. takeaway, né? Eu quero muito fazer takeaway, ir lá, pegar. E a gente quer passar essa confiança de vender um online mesmo. A gente também está desenvolvendo uma linha agora de produtos prontos congelados. Então, as nossas Que tartas, a gente tem alguns legal. produtos que funcionam muito bem. E a gente vai começar a vender dessa maneira, principalmente na loja da Pós, que é onde a gente quer se focar um pouco agora, porque eu acho que o turismo vai, infelizmente, demorar um pouco para voltar. Eu acho que Sim. a vida nossa, dia a dia vai voltar e o turismo ainda demora um pouquinho para voltar. Você Mas acredita que as pessoas vão. O negócio do brigadeiro também estar no lugar, né? Degustando um brigadeiro, ele faz parte da experiência, né? sim. O online se abre, o takeaway é uma realidade em Portugal. Você acredita que isso vai voltar? Que as pessoas querem estar próximas, querem estar degustando na companhia de outras? Sim, eu não tenho dúvida que sim. Eu acho que a gente vai se adaptar muito, mas voltar faz parte da cultura portuguesa, o estar junto, conversar, como você falou, o ir à loja, trocar. Eles gostam muito de trocar informações, de conversar. Eu acho que isso não vai deixar de existir. Claro que agora, no primeiro momento, e acho que a gente precisa disso, é ter esse cuidado de também não fazer uma aglomeração na frente da loja, Sim, ter o cuidado da distância. E voltando aos poucos, o mercado Beira-Rio com certeza vai reabrir com menos mesas. sim, Quem foi no mercado Beira-Rio no verão sabe como é, aquela coisa cheia, movimento lotado. e tal. Então vai ser aquela coisa mais aos poucos, que é uma realidade que a gente precisa viver e precisamos nos Uhum. adaptar. Por isso também que a gente quer seguir um pouco isso de produtos, só para ir lá, takeaway, levar para casa. E infelizmente não tão degustar ali no nosso local, mas levar Sim. para casa e degustar com
os amigos de longe. Vocês já pensam em ter outras lojas em outros pontos de Portugal? Já pensaram? Tem planos Sim, para isso? sim. Desde o começo, a nossa ideia, como a gente acha que o brigadeiro tem aquele grande potencial de ganhar o mundo, como o macarrão, cupcake, Uhum. etc. Desde o começo, a nossa ideia sempre foi ter muitos pontos de venda. Então, em Portugal, começando por Portugal, que é a nossa casa, e se espalhar pela Europa. Ah, A que gente teve legal. muitos contatos de brasileiros fora daqui que querem levar a Brigadão para outros países e é uma coisa que a gente trabalha muito desde o começo. Até agora para Portugal e um pouco mais para o sul, Lisboa. A gente tem muita procura em Lisboa e infelizmente o brigadeiro não é um doce tão fácil de transportar, Sim. mas a gente tem mesmo muita procura. Então a ideia agora é se espalhar um pouco mesmo em Portugal e depois começar a se espalhar mais na Europa mesmo. A gente está fazendo todas os passos a passos para um franchising, para uma Olha franquia só, acontecer. É, exato, para uma franquia tem uma acontecer. pessoa que falou aqui, ó, quando que vocês vão mandar para o Brasil? Então, de Querem repente, ela pode muito. levar É, como um podem levar também. franchising. Deve ser um mercado super interessante lá, a concorrência deve ser uma É, loucura, deve. mas a procura também é outra, né? A gente Sim, vê. sim. Mas é muito interessante, a gente pensa nisso. A Brigadão, desde o começo, o nosso projeto e o nosso modelo de negócio sempre foi para replicar em muitas áreas. Só que a gente quer ter isso, um treinamento muito forte, Sim. os manuais muito forte. Então nós estamos a trabalhar isso para deixar concreto para um próximo passo. Basicamente é um outro negócio que você vai ter que desenvolver, né? É, Paralelamente é um outro negócio, porque todos os manuais, todos os processos, você vai ter que acabar vendo as leis diferentes de cada país, né? Para que país você vai, tem que atender a legislação, vigilância exatamente. sanitária e a Entender questão do produto, exatamente, entender o né? cliente do outro país. A gente já tenta, por mais quando você não tem tantas lojas, fazer os processos é muito, mas para quê? Todo mundo sabe como faz. E a gente bate muito nessa tecla, mas vamos fazer, porque tem que chegar alguém aqui amanhã e saber como faz tudo lendo esses processos. É uma Sim. batalha que a gente sempre tentou, é um ensaio mesmo para as franquias. E isso não é só pelo franchising, né? Como você está colocando, é para ter um padrão, para ter uma qualidade, né? Para que um colaborador que está chegando novo possa se interar com mais facilidade, não é mesmo? Exatamente. A gente sabe que no mundo da restauração, de lojas, é muito volátil. As pessoas entram e saem muito, né? Muito A gente, rápido. graças a Deus, tem uma equipe muito sólida, mas acontece. O verão, você precisa de mais gente e precisa de mais gente trabalhando. Não tem tempo para treinar ali. Você já Então, teve algum problema assim, tipo, como um funcionário que você estava esperando e aí era um dia importante e aconteceu alguma coisa? Já teve histórias assim? olha, na verdade, acho que não. Acho que acontece muito assim. A gente passou por uma época de procurar pessoas e aí fala, eu sempre quis mudar de vida, agora eu sou brasileira, moro em Portugal, quero trabalhar com doce, mas eu era outra profissão no Brasil, quero trabalhar. Aí trabalho um dia, aí falo, Não. não volto. Porque o trabalho Gente, de cozinha é é um pesado. exercício físico, né? É um exercício físico. Nós que trabalhamos a vida inteira no escritório, e você trabalha as mesmas 8 horas, ninguém fica mais tempo. Eu ficava muito mais tempo em agência de publicidade do que eu fico hoje na Brigadão. Mas um dia intenso de trabalho, você chega em casa assim, morta. Mas é muito É recompensador. verdade. E trabalhar com o público é muito gostoso, né? É imediato. Você vende uma coisa e é imediato que ela gosta e responde isso. Então dá gosto trabalhar assim. Mas E vocês já atingiram o ponto de equilíbrio de vocês? Já superaram as expectativas? Como que tá nesse sentido? olha, como a gente abriu muita loja, uma atrás da outra, a gente no verão do ano passado teve um quiosque na Baixa também, que foi um teste de estar ali mais próximo do público na Baixa. Nós passamos por muitos momentos de incertezas e muitos investimentos. Esse ano tinha começado espetacularmente bem. Era um ano que prometia muito mesmo. Nós lutamos para deixar muitas coisas de base, para seguir com muita força e estávamos lá. A gente estava caminhando com a própria perna, com muita força. E aconteceu isso, então não sabemos mais se será esse ano ou não.
Mas eu estou muito confiante que sim. Eu acho que, claro, que é um tombo enorme para todos os empreendedores e a gente só vai saber medir isso mais para frente, não é agora. Mas eu acredito que com força de vontade, as pessoas estão dando. Os clientes, queria agradecer quem está, nosso cliente aí, eles estão dando muita força, encomendando muito, trabalhando para os mais pequenos e vendo isso, a gente reparar isso no nosso dia a dia, né? Em vez de ir num grande supermercado, vai ali no Zé da Esquina, você conhece novas Uhum. histórias. E as pessoas estão olhando muito para isso, está sendo muito recompensador desse lado também. Então, sua expectativa é que 2021 seja um ano mais interessante. 2020 eu acredito ainda, acho que vai ser um desafio ali, mas acho que no final de 2020 o turismo acredito que volte mais para setembro. Vamos ver. Mas Tomara, acredito, né? é, acredito no final. E 2021 vai ser o ano que tudo vai acontecer. Porque tudo que Sim, foi desmarcado esse ano, quantos mil eventos que vão ter em 2021, pois né? é, Vai ser um ano verdade. agitadésimo. Tem uma pessoa que está perguntando aqui se as caixas das embalagens são exclusivas. Sim, Douglas Vieira. são todas desenvolvidas por nós mesmas. Eu, como sou designer gráfico, eu trabalho a quatro mãos com a Marina e nós desenvolvemos todas as nossas caixas e fazemos, como eu disse, muitas coisas personalizadas também, caixas personalizadas. A gente tem esse conceito da forminha e muito forte e trabalhamos muito nisso. É um lado que a gente investe muito em embalagem, porque acho que também é a nossa cara. Mas são todas Que feitas sob legal. medida. Com o nosso brigadeiro, a gente mede o nosso brigadeiro para ver, para a caixinha ficar certinha, tal, tudo sob medida. Pedem muito, muito, muita gente pede. Ai, onde vocês fazem essas caixinhas? Faz pra gente, não sei o quê. Já falei, eu vou abrir uma empresa de designer para De design. fazer embalagem para doceria, porque pedem muito mesmo, mas é uma coisa Que mesmo faz parte do negócio de vocês, né? Porque é sim, um anexo do brigadeiro, né? é verdade. Tem uma outra pessoa, Little Cuppers. Vocês contrataram alguém para levantar os números da loja ou você mesmo que fez? Acredito que seja a parte financeira, né? A parte financeira, nós estudamos muito. A gente tem um terceiro sócio, que é o marido da minha irmã, que ele é da parte financeira, então eles nos dão uma ajuda muito. A gente estudou muito, aprendemos muito, assim, fizemos cursos de gestão. Agora, principalmente, está tendo um monte de curso de gestão super interessante, é uma dica, né? Quem tem tempo esse momento para fazer. E estudamos muito mesmo. E o mais importante também é ter uma contabilista muito parceira, que a gente tem agora uma, não tivemos muita sorte no começo, mas agora a gente tem uma muito parceira e é muito importante ter essas pessoas do lado, porque ajudam muito e a ter paciência, porque nós todos estamos aprendendo num país novo, é muito difícil. Mas ainda os números é um desafio, mas também acho muito importante ficar na empresa, sabe? Ficar aqui com a gente, porque também se é uma coisa pessoal de fora que faz, você perde noção dos números, e os números têm que estar sempre na É. sua cabeça, para você E o não... ideal é que você saiba, né? Quanto custa um brigadeiro, quanto custa uma embalagem, porque senão você não sabe para onde o seu negócio está indo, né? Exatamente, o tempo inteiro você tem que ter essas contas na cabeça e o porquê que você pode se esticar um pouco nesse produto ou porquê nesse aqui não. Tudo são detalhes e a gente tenta passar isso para a equipe o tempo inteiro. A gente tem uma filosofia que é todo mundo sabe fazer tudo na Aham. Brigadão. O pasteleiro que faz todos os doces e tal, também atende em algumas horas. O empregado de balcão, que é quem atende os clientes, sabe fazer os doces bases. Porque essa é a ideia do. A gente treinou eles para todo mundo saber fazer tudo. Porque só assim você sabe a importância de uma coisa. Quando você vende uma coisa que você fez lá atrás, você sabe o quanto aquilo demorou. Você sabe o quanto aquilo vale. Quando você está cozinhando e você sabe o que você já atendeu um cliente, você sabe o que ele procura ou o que ele não procura. O sabor que eles passam ao lado e o outro que enche os olhos. Isso é com os números também. Eu tento sempre passar Sim. isso para eles, para na hora de criar um doce, não adianta usar muito esse tal ingrediente que é lindo, tal, mas é muito caro. Tipo o pistacho. Quem quer usar pistacho? É super caro, é um produto que a gente quer usar. Mas principalmente aqui em Portugal. Gente, não dá para ficar pondo pistacho em tudo. Vale a pena no pôr? Não vale. Daqui a pouco o brigadeiro está sendo vendido pelo quanto custou, né? Exatamente. E a gente
sempre manteve os brigadeiros são todos o mesmo valor, porque a gente não quis pôr Uhum. valor nos brigadeiros, mas uns custam muito mais caros que outros, né? Sim, E então é importante também passar para a equipa esse equilíbrio, e claro que não é o dia a dia e não são os detalhes, mas o porquê que a gente está tomando aquela decisão? Por que que a gente sim. escolheu esse ingrediente e não esse? Ou por que que a gente está gastando com esse ingrediente que talvez seja bem mais caro, mas que vai ter um retorno? Porque quando você vende um produto que você quer que seja delicado, quer que seja bom, a qualidade tem que estar sempre boa, né? A gente não pode querer economizar em tudo, porque Exato. o ingrediente é muito importante. A gente vende falar do brigadeiro gourmet, que é o brigadeiro, que nada mais é que é o brigadeiro com bons ingredientes. Com bons ingredientes. Porque Isso são faz parte da padronização, né? Que você estava falando há pouco, né? exatamente, uma pessoa Não come posso usar brigadeiro. hoje um leite condensado X e amanhã um Y, né? Exato, não dá, não dá. E claro que a gente pode até fazer adaptações, mas sempre para o melhor. Olha, a gente sem querer experimentou esse, foi bom, vamos mudar aos poucos. Mas a padronização e a média, e sempre ter a mesma qualidade o tempo inteiro, é uma das coisas que a gente mais foca mesmo. Legal. O Douglas Vieira está perguntando se as frases podem ser personalizadas das Sim, caixinhas. nós personalizamos muito das nossas frases, caixinhas. Como eu disse, adoramos pedidos especiais de madrinha e fazer parte de momentos especiais dos nossos clientes. Fazemos toda a personalização, sim. Muito para casamentos, por exemplo, a gente faz muito casamento de brasileiros que vêm casar aqui ou que moram É, aqui e agora muito de portugueses também. E sempre personalizamos a lembrança do casamento, que dá no final uma caixinha de brigadeiro, as forminhas com o nome dos noivos. A personalização é uma parte bem grande do nosso negócio também. onde foi o lugar mais longe que você foi entregar aí do Em Porto? mãos, acho que é o Algarve. O Em mãos. Já? Algarve, porque tem muito casamento lá, né? Que De, legal! foi um casamento internacional de uma brasileira e um holandês, se não me engano. Uhum. E nós fomos até lá entregar, porque é muito delicado. Não dá... a gente já mandou o brigadeiro para outros lugares por correio, alguns doces, mas E um doce de foi? festa, camafeu, nananã, não dá para pôr no correio ou numa transportadora, né? E a gente Sim. também monta a mesa de doce. Então a gente chega, faz a Ah, tá. entrega, monta a mesa. E acho que o Algarve foi o lugar mais longe. Que legal. Bom, tem um grande potencial mesmo. A Little Cuppers aqui está querendo ser sua sócia. Podem vir, aceitamos sugestões e propostas. Eu já estou querendo ser a primeira franqueada já daqui a pouco. Olha, podemos conversar. Ah, Luísa, já estamos chegando a 40, 50 minutos e eu estou muito feliz de você ter aceitado esse convite, porque é legal a gente conhecer essas histórias, histórias de brasileiros que chegaram em Portugal. Às vezes a gente, do Brasil, às vezes vem umas notícias assim que o brasileiro chegou, deu tudo errado, né? Que foi abrir alguma coisa, foi tentar a vida. E é legal a gente também contar outras histórias, né? Eu acredito que o ponto principal é você sempre estar se preparando e planejando com antecedência as coisas, né? Não É, sair também fazendo as coisas sem planejamento, a la louca, né? Que aí, claro, que vai ter grande chance de dar errado, né? exatamente. O planejar acho que é muito importante, muito mesmo, estudar, planejar, ter aquilo em vista. Não é só fazer um plano de negócios, abrir e esquecer do plano. Não, é voltar sempre ao plano. E também é se adaptar ao mercado, porque eu vejo muitos brasileiros que querem trazer o Brasil para cá. Sim, Tipo, não é trazer o Brasil, mas viver o Brasil aqui. Aqui não é o sim. Brasil. A gente pode trazer costumes e coisas boas, mas a gente está em Portugal, a gente vende para um português. Então é Uhum, muito interessante você se adaptar nisso. A gente está trazendo um produto brasileiro, que é super brasileiro, o brigadeiro, mas a gente está vendendo para o português, a gente está vendendo em solo português, a gente convive com o português. Ó, sim. a resposta é portuguesa, a gente tem uma vida portuguesa. Então é muito importante isso de se adaptar também. E não só querer trazer uma coisa pronta para cá. É Uhum. viver aqui e adaptar mesmo os produtos. Que legal, Luísa. Bom, eu queria muito agradecer a sua presença aqui na minha live, no meu perfil, e Obrigada, também eu que agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui participando. Muitos beijinhos para você aqui nos comentários. Muito sucesso, muita energia positiva, as pessoas mandando. obrigada, um beijo para todos.
Eu agradeço você, Obrigada, Luísa. adorei participar, adorei dividir um pouco e sempre que quiserem conversar, estamos aí. Qualquer dúvida também pode mandar ali para nosso Brigadão. Sigam a gente no Instagram, Isso! Facebook. Daqui a pouco a gente vai lançar Dia da Mãe, tá lindo e delicioso. Muito Ai, tô obrigada louca para pela comer um brigadeiro de novo. Pode pedir, estamos nas plataformas online. Oba! Tá bom, Obrigada, Luísa, muito Caroline. obrigada. Um Muito obrigada. beijão. Beijo. Tchau, tchau.